Partido Republicano Brasileiro, integra a base de apoio a Dilma Rousseff e aqui em Minas compõe o bloco de oposição ao governo Anastasia. No plano municipal, como todos os outros partidos, o PRB já começa a se movimentar para a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Para falar sobre o papel do partido nas 3 esferas de poder, eu converso com o presidente da legenda no Estado, deputado federal Jorge Hilton. Bem-vindo ao Mundo Político, deputado. Obrigado, Fernanda. Deputado, o PRB já decidiu que posição deve ocupar nessa disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte? Candidatura própria, apoio a alguma chapa? Nós estamos optando no momento pela observação, né? O partido tem observado atentamente cada passo que as conversas aqui em Belo Horizonte acontecem, mas a gente optou por ficar observando o quadro inicial e aí sim, no encontro que teremos em agosto, né? No final de agosto agora, quando teremos o encontro estadual, nós vamos definir como será os rumos que o partido tomará aqui na capital e em outras cidades importantes de Minas também. Por enquanto, nenhum sinal. Por enquanto, não. Nas eleições passadas, o PRB integrou a chapa da candidata Jô Moraes, indicou o vice na chapa que foi Cláudio Sampaio. Isso pode ser que se repita nessas eleições agora de 2012? Você iniciou dizendo que o PRB ele faz parte de uma base de sustentação do governo federal e, partindo desse pressuposto, o caminho mais próprio seria com esses partidos, que hoje são PT, PMDB e PCdoB. Tanto é que na eleição passada nós tivemos esse alinhamento. Entretanto, a gente sabe que Belo Horizonte hoje tem uma importância muito grande para todos os partidos. Discutir Belo Horizonte hoje é discutir, sobretudo, o futuro político de Minas também. A gente sabe que a importância política que tem Belo Horizonte e praticamente todos os partidos têm interesse de avançar nisso aí. Eu diria que o PRB certamente estará participando ativamente de um desses grupos aí. Hoje, a candidatura própria é algo que é possível, mas um pouco distante, e a gente está analisando se a gente caminha naturalmente com os partidos que integram a base federal ou tentando um alinhamento com as propostas que existem aí, a exemplo do atual prefeito. O senhor já chegou a conversar com a direção do PSDB, por exemplo, ou do PT sobre esse assunto? Sim, há conversas constantes e o fato até de existir ainda uma indefinição por parte dessas duas forças, acaba que isso repercute também nos demais partidos. Tanto o PT quanto o PSDB também estão na mesma situação de analisar se devem permanecer apoiando o atual prefeito, ou se define uma candidatura majoritária. O que acontece com os demais partidos, que tanto apoiam o PSDB aqui como o PT lá, é que também entendem que é preciso esperar a definição dessas duas forças maiores, para que então a gente possa ter uma ideia de como que a gente vai conduzir o processo aqui. Deputado, o nome do senhor foi cogitado para a Prefeitura de Contagem, que é o 2º maior colégio eleitoral aqui de Minas Gerais. Existe realmente essa possibilidade? Existe um movimento em Contagem que eu acho que não deve ser só lá, deve ser em várias cidades onde os prefeitos não são mais candidatos à reeleição. São movimentos que querem discutir a cidade, querem discutir uma política mais intensa para os municípios. Você sabe que nos últimos anos os municípios perderam muito. Há até em Brasília hoje uma discussão muito forte sobre isso, da gente rediscutir o Pacto Federativo, devolver aos municípios mais autonomia. E essas carências que os municípios estão tendo estão levando os partidos a se movimentarem. No caso de Contagem, há um movimento forte, que é o movimento pró-Contagem, que entende que é preciso alternar o poder. Contagem é uma cidade que há 30 anos vem alternando entre 2 ou 3 forças políticas, e os partidos lá entenderam que era preciso trazer nomes alternativos, propostas alternativas, e aí surgiu a ideia da gente, do PRB, com mais 10 partidos, 10 ou 11 partidos, que estão encabeçando um movimento aí pró-Contagem, e o meu nome foi um pleito, naturalmente, não só do PRB de Contagem, mas desses partidos, e a gente está analisando e acompanhando com muito carinho. Agora, essa candidatura teria a ver com teria alguma relação com as candidaturas aqui de Belo Horizonte? Normalmente a gente percebe que cidades como Contagem e Betim, cidades da grande Belo Horizonte, elas acabam realmente tendo alguma coisa a ver com Belo Horizonte. No caso de Contagem, é interessante não.
Porque Contagem nós temos uma situação em que o PT, hoje com a prefeita Marília, já não é mais candidata à reeleição. Hoje ela tem nomes definidos entre o PT que disputarão. O PSDB tem uma candidatura possível também, que é o Ademir Lucas. Ou seja, o PRB, ele em Contagem, por ele ter uma relação muito estreita com o PT e muito respeitosa com o PSDB, ele entende que numa eleição de 2 turnos, é importante que o partido dispute o primeiro turno, se tiver naturalmente a anuência do eleitor e for para o segundo turno, sim. Senão ele vai ter a oportunidade de avaliar as 2 candidaturas do PT e do PSDB. Deputado, o PRB faz parte do bloco de oposição ao governo Anastasia aqui na Assembleia e eu me lembro que nas últimas eleições houve, me parece, não me lembro, o senhor que vai me dizer corretamente, houve um racha no PRB em relação ao apoio. Antes o PRB até então apoiava o governo Anastasia e depois houve uma orientação federal, nacional, da direção nacional, para que o partido mudasse, né, essa questão desse apoio. E o que eu queria saber do senhor é que se o PRB hoje está confortável nessa posição de oposição ao governo Anastasia aqui na Assembleia Legislativa. O PRB viveu no período eleitoral passado realmente período de turbulência. Havia um sentimento das bases aqui em Minas de apoiar o governador Anastasia. Mas o PRB nacional tinha um alinhamento natural através do nosso saudoso José Alencar, que foi vice-presidente no governo Lula, nos 8 anos, e a gente sabia que era um alinhamento natural. Porém, essa questão, inclusive, Fernanda, ela é outro tema que está se discutindo na reforma política. Essa questão de você não verticalizar o processo eleitoral, porque o Brasil é muito grande. Minas é muito grande. Então, essa questão da verticalização trouxe alguns problemas para o PRB inicialmente, porém problemas que já foram superados. Hoje o PRB faz parte do bloco de oposição, mas mantém com o governo estadual uma relação de respeito, uma relação respeitosa, e naquilo que for preciso apoiar os nossos 2 deputados, o que for bom para Minas, o que for de importante para desenvolver Minas, esses deputados terão uma postura pró-Minas, pró-Estado. Pode haver uma saída oficial do PRB desse bloco? Eu não diria uma saída, eu diria que o PRB entende que ele cumpriu durante a eleição a sua lealdade ao governo federal, ao PT, mas ele precisa se encontrar agora. O PRB precisa ter seus caminhos naturais e isso passa também pela atuação na Assembleia Legislativa. Nós temos 2 deputados atuantes. O deputado Gilberto Abramo, inclusive, é um dos deputados que tem uma atuação surpreendente aqui nessa casa. E a gente não quer que o PRB fique tolhido. A gente entende, sim, que o que for preciso fazer oposição, e isso acontece em Brasília. Recentemente o PRB tomou uma postura, inclusive está pedindo agora a criação de uma CPI contra a CBF, contra o Ricardo Teixeira, por envolver recursos públicos. Ou seja, é da base, mas na hora que tem que ser defender os interesses do povo, ele vai fazer isso. O PRB, aqui na Assembleia, também quer ser, naturalmente, nos momentos em que o governo precisa avançar, o PRB não pode fazer uma oposição sistemática. Ele tem que ter uma relação de independência, mas uma relação que vise, que pense o que é bom para Minas Gerais. Por exemplo, nessa atuação que a gente está vendo nessa legislatura, uma atuação mais aguerrida da oposição aqui em Minas Gerais, dos deputados de oposição, a oposição está mais articulada, mais organizada, o PRB está participando efetivamente desse processo? Tá, eu acho que isso é salutar para a democracia. Eu acho que a gente tem que ser base de um governo, mas não necessariamente subserviente a esse governo. Eu acho que a oposição, ela contribui, inclusive, para uma boa atuação dos governos que atuam. Em Brasília, o DEM, o PSDB, o PPS, fazem uma oposição também muito ferrenha contra o governo federal, mas em muitas ocasiões eles são fundamentais para que se estabeleça lá o equilíbrio e o poder seja algo utilizado em favor do Brasil. Então eu vejo o trabalho da oposição como um trabalho importante. Agora, em Minas Gerais, nós não queremos e o PRB não adotará uma oposição sistemática gratuita. O PRB quer acompanhar passo a passo as ações do governo e da Assembleia e a gente vai, naturalmente, no momento certo, representar os mineiros, que é o papel do PRB aqui. Existe uma possibilidade de uma aproximação maior com o governo? Você fala o governo estadual? Sim.
Sempre existe. Eu acho que a política é tão dinâmica e a gente vem, naturalmente, até pelas eleições municipais, a gente entende que é preciso, em alguns momentos, flexibilizar essa postura muito rigorosa e observar aquilo que realmente é importante para a gente fazer o trabalho bom que tem que ser feito. Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre a reforma política. Na opinião do senhor, essa reforma sai ainda este ano, ainda para as próximas eleições, para valer nas próximas eleições? É uma pena, a gente gostaria que ela já tivesse sido aprovada, porque não é agora que se discute uma reforma política no Congresso. O próprio presidente Lula, que foi um presidente importante para o Brasil, não conseguiu durante os seus 8 anos, e ele que tinha naturalmente uma base muito bem forte, muito bem alicerçada, ele não conseguiu fazer essa reforma. E a gente entende por quê. São muitos interesses difusos, são muitos partidos representados naquela casa, e a gente não conseguiu avançar por isso. Mas há uma comissão permanente na Câmara, eu faço parte dessa comissão. No Senado, inclusive, já avançaram com a aprovação de algumas propostas, algumas PECs, que já estão tramitando, mas que eu acredito que nesse segundo semestre não teremos tempo hábil para aprová-la, para valer já nas eleições do próximo ano. Acredito que em 2014. Para a gente finalizar, deputado, existe um grupo de parlamentares estaduais e federais que criaram o movimento Pró-Minas da Dilma e houve um anúncio recentemente, acho que ainda esse mês, sobre investimentos na área de infraestrutura que seriam trazidos pelo governo federal aqui para Minas Gerais. Como é que a gente pode ter certeza que esses investimentos realmente vão acontecer? Houve essa crise aí no Ministério dos Transportes. Existe realmente esse movimento? Qual que é o objetivo? Esse movimento, na sua opinião, vai deslanchar? Ele tem que deslanchar. Primeiro, pela boa disponibilidade da presidente Dilma. Ela, que além de ser mineira, é também uma pessoa que sabe que a proximidade dos eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas exige, sobretudo, um calendário mais objetivo, mais rápido na execução dessas obras. Então o PAC vem aí com força total, nós temos obras que são estruturais, a duplicação da 381, nós temos o próprio anel rodoviário, que tem que ser feito obras importantes, nós temos a questão do metrô, que é algo que vai permitir que a gente consiga realizar o evento da Copa do Mundo com muita eficiência. E acho que a presidente já deu o tom disso. Ela não vai tolerar que haja, digamos assim, não somente que os trabalhos que além de os trabalhos não ficarem parados, ela não vai tolerar atitudes ou desmandos. Ela está agindo com rigor. Isso demonstra a intenção dela de que o dinheiro que vai ser realmente alocado para essas obras, ele realmente chegue aqui na ponta e essas obras estruturais elas aconteçam. Num possível embate Dilma Rousseff, Aécio Neves, em 2014, o PRB já tem alguma posição? Olha, o PRB, ele hoje é base do governo Lula, do governo Dilma. Foi leal ao governo Lula. É o partido mais leal à presidente Dilma. Isso já são estudos que foram feitos recentemente. O PRB foi mais leal até do que o próprio PT. 75% das votações importantes o PRB esteve presente e votou com o governo federal. Agora, o futuro é algo ainda que a gente entende que ainda não é o momento. Eu acho que a gente torce sim para que tanto o governo Dilma e se eventualmente amanhã o PSDB vier a voltar, a gente torce por uma agenda programática de desenvolvimento. Nós sabemos que o Brasil hoje é fruto de vários governos, não necessariamente um governo, e a gente acredita sim que tanto a presidente Dilma fará um bom governo e no futuro a gente vai poder ter tempo para avaliar e pensar que decisão tomaremos. Voltando rapidamente à questão dos investimentos do governo federal em Minas, a oposição tem criticado muito, dizendo que Minas tem sido desprestigiada. Se a gente chegar, por exemplo, hoje em São Paulo também, a gente vai ter esse sentimento. Se você chegar hoje, por exemplo, no norte do país, há também esse sentimento. Eu acho que houve um retardamento muito grande, eu acho que o governo, e a minha crítica é essa, a gente teve naturalmente um tempo muito melhor para fazer essas obras e não fizemos. Tivemos que agora adotar um regime diferenciado de contratação, que a oposição